Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gostaríamos de falar mais uma vez para os irmãos. Eu não poderia esperar até domingo, já temos a pregação para domingo, continuando realmente aquele tema, o tema de graça e lei. Mas diante do que nós estamos passando, da pandemia, eu sei da ansiedade de muitos, eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos, repetir alguma coisa, acrescentar mais outras. Eu sei que é um momento difícil para todo mundo, é um momento difícil para o Brasil, para outros países também. Estamos vivendo um momento ímpar nas nossas vidas. Nós sabemos que esse processo, né, para se conseguir uma vacina ainda será longo, meses e meses, nós não sabemos. Então vamos conviver com essa doença durante muito tempo. E realmente tudo isso nos traz ansiedade. Se nós assistimos os jornais televisivos, realmente nós vamos ficar impressionados, porque sempre há uma notícia negativa de pessoas que morreram, centenas de pessoas a cada dia. Às vezes nós temos também grupos no WhatsApp, como eu tenho, por exemplo, do colégio, que são, acho que mais de 100 colegas. Então, sempre a gente ouve uma notícia negativa, um parente de alguém que se foi, alguém que está doente, e às vezes a gente vê a coisa se aproximando. Então, é motivo, às vezes, de as pessoas ficarem apreensivas, ficarem ansiosas. Realmente não é para menos. A situação realmente é caótica, a situação é muito difícil. Mas nós precisamos estar firmes, nós precisamos realmente confiar no Senhor Deus. E eu queria trazer uma palavra de conforto, mas de segurança, de esperança realmente em nosso Deus. O que eu tenho de concreto realmente é a palavra de Deus, então eu só posso me apegar a ela. Eu sei que depois, talvez, do que eu vou falar aqui, algumas pessoas me perguntem, façam algumas perguntas e eu não saiba responder, mas eu não me incomodo em saber responder todas as coisas. Eu não sei, mas o que eu tenho é a palavra de Deus. É o que eu tenho para me apegar e realmente para trazer uma resposta não só para vocês, mas para mim também. Tem um texto que eu gosto muito em Daniel, capítulo 3, o versículo 17, os amigos de Daniel, quando eles foram obrigados a se prostrarem diante de uma estátua, senão seriam mortos, eles deram uma resposta ao rei. E eu gostaria de ler, gosto demais, já devo ter citado outras vezes. Eles disseram o seguinte: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui é uma prova de fé, uma declaração de fé, mas também de realidade. Eles foram realistas. Nós temos um Deus todo-poderoso que poderá nos livrar, mas se ele não livrar, nem assim nós vamos adorar, se prostrar diante da sua estátua. A realidade é a seguinte: nós não conhecemos a mente de Deus, nós não conhecemos os planos de Deus. É impossível. Nós nos firmamos no poder de Deus, nós sabemos da justiça de Deus, nós conhecemos histórias da Bíblia e nós podemos traçar uma resposta para tudo que está acontecendo. Mas nós não sabemos tudo. Nós não conhecemos o coração, a mente de Deus exatamente. As coisas podem não se processar exatamente como nós pensamos, porque os planos de Deus são muito superiores a nós e Deus não se amolda às nossas necessidades, ao que nós pensamos e ao que nós queremos. Nós vemos muitos exemplos na palavra de Deus. O sofrimento de Jó, o sofrimento de José, não eram para passar por aquilo. Pela nossa mente, pelo que nós entendemos, jamais nós poderíamos pensar que Jó ia passar pela situação que passou, que José ia passar realmente pela aflição que ele teve. Quem conhece essas histórias. Mas eu gostaria de lembrar mais uma vez algumas situações, algumas histórias da Bíblia, que vale a pena a gente lembrar. Noé passou por um momento difícil.
A gente sempre olha Noé como aquele que sobreviveu ao dilúvio, ou seja, Deus disse: olha, eu vou destruir a humanidade por conta do seu pecado, mas você, Noé, você será livre. Você não será cometido pelo dilúvio, porque você era uma pessoa honesta, uma pessoa obediente. Nós vamos ver aqui Gênesis 6, capítulo 6, versículo 13. Deus disse assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Vai desfazer a humanidade com a terra. Os versículos 17 e 18: Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Deus livrou tanto Noé como toda a sua família. A justiça de Noé, Deus a considerou e salvou toda a família. Agora, nós precisamos entender, primeiro, Noé teve que construir uma arca durante muito tempo. Olha o trabalho enorme. Depois, ele teve que ajuntar os animais, colocar todos os animais na arca. Olhe o trabalho. Passou um ano dentro da arca com sua família e um monte de animais, cuidando dos animais. Que situação ficar preso? Nós estamos achando ruim porque estamos presos dentro de casa. Mas ainda saímos algumas vezes, temos o conforto das nossas casas. Noé passou um ano até que as águas baixaram e ele pôde sair. Mas foi um ano inteiro, ele e a sua família com os animais dentro da arca. Noé perdeu a sua casa, perdeu o seu gado, seus animais, provavelmente ele tinha, as suas plantações. Certamente sua casa era coisa simples, Ló até morou numa caverna, mas ninguém quer perder o que você tem, por mais simples que seja. Então, foi um incômodo muito grande por conta do pecado da humanidade. Ele teve que passar por uma situação difícil. Quantas pessoas estão perdendo, às vezes, dinheiro, sua empresa, seu emprego, por conta da pandemia que está acontecendo? E com certeza, muitos não são alvo da ira de Deus, não são. Tudo o que está acontecendo, com certeza, tem a permissão de Deus e Deus sabe por quê. Certamente, Deus quer falar com todos, Deus quer mostrar que não se agrada do pecado, mas certamente muitos, esse recado não é para muitos. Porém, muitos estão sofrendo as consequências, mas vão superar. Como Noé recomeçou a sua vida. A arca, ela pousou, ela assentou em lugar muito distante de onde ele morava. Então foi muito incômodo, mas ele recomeçou a sua vida. Uma coisa que nos chama a atenção é que quando a arca assentou e que ele saiu da arca, a palavra de Deus diz que ele então adorou a Deus. No capítulo 8, versículo 20, diz assim: Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração. Aí Deus então vai falar mais alguma coisa, mas Deus se agradou da oferta de Noé. Noé, assim que saiu da arca, ele adorou a Deus. Nós precisamos adorar a Deus em todas as circunstâncias. Quem confia em Deus, quem acredita em Deus, acredita em toda situação. Seja no dilúvio, seja em bonança, seja em tempestade, seja em calmaria. Nós precisamos adorar a Deus em toda situação. Nós também já falamos alguma coisa sobre Ló. É interessante que as cidades onde Ló morava, ali a região dele, onde ele morava, Sodoma e Gomorra, essas cidades foram destruídas. Caiu fogo do céu, provavelmente um meteorito, alguma coisa assim, veio do céu, Deus mandou. A Bíblia fala de fogo e enxofre e destruiu a cidade. Ló poderia até não ter passado por essa situação. A palavra de Deus conta que os pastores dele e do seu
tio Abraão, estava entrando em confronto, em conflito. Então Abraão disse: olha, não está bom desse jeito. Vamos fazer o seguinte: vamos nos dividir. Escolha que parte você quer. Olha aqui a terra, verifique qual a terra que você quer. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E ele olhou para a Campina do Jordão, e diz o texto que a Campina do Jordão era como o jardim do Éden, como as terras férteis do Egito. Então, os olhos de Ló cresceram para o lado da Campina do Jordão. E então ele disse: eu vou ficar com essa parte. Talvez se fosse uma outra pessoa consciente, ele teria dito: não, Abraão, você é o meu tio, você é mais velho, vou respeitar você, fique com essa parte melhor. Mas geralmente as pessoas sempre são assim, egoístas e querem o melhor. Não pensam nos outros. Ele não pensou. O que ele ganhou com os olhos, ele perdeu com aquilo que Deus trouxe do céu. Porque destruiu tudo. Destruiu tudo. Então ele perdeu, com certeza, sua casa, perdeu o gado, perdeu tudo. Saiu com a roupa do couro. Até os familiares nem todos acreditaram. E ele realmente ficou vivo só com suas filhas. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 19. Nós vamos ver aqui, versículos 24 e 25. Diz o Senhor: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus. Olha aí, fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derrubou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E mais adiante, nós vemos no versículo 27 e 28. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Abraão olhou de longe e só viu aquela fumaça subindo, nem uma coluna. Com certeza foi algo concentrado. Deus trouxe do céu para cair exatamente naquela região, para destruir o povo, porque Deus lá não suportava mais. Mas Ló realmente foi livre. Ele não foi acometido também, mas perdeu o que tinha. Teve que recomeçar a vida. Teve que recomeçar a vida. Nós temos um outro caso. Raabe. Raabe, diz o texto bíblico que ela era uma prostituta. Conforme lá nós temos, inclusive, em Hebreus. Em Hebreus ela está na galeria dos homens e mulheres de fé em Deus. Em Josué capítulo 6, versículo 2, nós vamos encontrar a história de Raabe, que nos diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes valorosos. E o 23 diz o seguinte: então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Então nós vemos aqui Deus trazendo condenação à cidade de Jericó. Antes mesmo do povo chegar a Jericó, muitos anos antes, até Deus falou com Abraão, que aquele povo ali da Palestina seria um povo e era um povo idólatra. Até os filhos, eles sacrificavam seus falsos deuses. Era uma coisa terrível. E a palavra de Deus nos diz que realmente Deus já não mais suportava o pecado. E trouxe a condenação e derramou a sua ira sobre os povos ali da Palestina através da guerra. Usaria então o povo de Israel para destruir essas tribos idólatras. E Jericó foi a primeira que entrou na lista. E aqui nós encontramos então a história de Raabe.
uma mulher que, segundo Hebreus, era uma mulher de fé, era uma mulher de fé, e que realmente foi salva da destruição lá de... Meus irmãos, olha, essa música está me perturbando tanto, né? Eu comecei aqui, sentei, eu estava sentado aqui o dia todo, essa música não apareceu. Eu resolvi trazer essa mensagem para os irmãos, a música vem para realmente tentar tirar minha concentração. Mas nós vamos continuar, nós vamos falar realmente a palavra de Deus, aquilo que os irmãos realmente precisam ouvir, com certeza, né? Essas coisas acontecem na vida, são coisas simples que às vezes a gente não leva em consideração, mas eu realmente, às vezes, eu vejo de uma outra forma. Mas com certeza estamos aqui, meus irmãos, para falar da palavra de Deus. E eu gostaria aqui de continuar falando sobre Raabe. Percebo que o versículo que eu li diz que toda a família foi salva por uma atitude de uma mulher que ela acolheu os espias do povo de Deus. O que é que aconteceu? Toda a família foi salva, ela foi salva. Mas perdeu a sua casa, a sua cidade foi destruída, seus amigos foram destruídos, com certeza, outros familiares mais distantes foram destruídos. Então a situação não foi fácil. Não foi fácil de forma alguma. Então, nós entendemos que por estar no mundo, nós de alguma forma nós somos atingidos por essas coisas. Não há como. Mas nós precisamos confiar em Deus. Precisamos falar como os amigos de Daniel. Olhe, Deus, ele nos protege. Eu acredito que ele vai nos proteger. Mas se por acaso não for assim, não acontecer exatamente assim, e eu não saberei explicar, mas eu continuarei fiel a Deus. Eu continuarei servindo a meu Deus, crendo no meu Deus. A minha fé não será de forma alguma abalada. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, ele vai falar na galeria dos heróis da fé, ele vai falar sobre Raabe e diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então aqui faz uma diferença entre ela e os incrédulos que morreram ali com a cidade de Jericó. Nós vamos ver Daniel também, Daniel capítulo 6, versículo 10, um grande servo de Deus. Nós entendemos que realmente a situação de Daniel não foi fácil. Talvez de todos estes aqui que nós nos referimos, a situação dele, quem sabe, foi a pior. Por quê? Jerusalém foi destruída e ele foi levado preso para a Babilônia. Certo que na Babilônia também havia... não era a prisão, ele não estava preso numa cadeia, né? Havia certas condições, inclusive para ele, que vinha da linhagem real, da linhagem nobre, de lá de Jerusalém, do povo hebreu. Então a situação dele, realmente ele foi acolhido ali na Babilônia de uma forma diferenciada. Mas precisamos entender que ele saiu da sua cidade, perdeu sua casa, perdeu amigos também, certamente perdeu familiares. Nós não sabemos muita coisa sobre a sua vida, sobre seus familiares, pais, nós não sabemos, mas certamente não foi nada fácil. E na Babilônia, quem conhece a história de Daniel sabe que ele sofreu perseguição. E nós vemos, inclusive, aqui no versículo 10 do capítulo 6, que perseguiram Daniel, queriam que ele não adorasse o seu Deus, fizeram de tudo para impedir isso, até que fizeram um decreto, né? Levaram o rei a fazer um decreto dizendo para ninguém, durante 30 dias, fazer uma petição a seu Deus. Quando ele soube disso, a atitude primeira dele foi o quê?
foi orar a Deus. Diz o texto aqui, o versículo 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Disseram: Você está proibido de orar. Daniel, então, do mesmo jeito que fazia antes, tornou a fazer. Orava, né, se ajoelhava 3 vezes ao dia, olhava para Jerusalém e falava com Deus. E por isso quase que ele perdeu a sua vida, né? Foi colocado na cova dos leões. Mas nós precisamos entender que a vida do crente muitas vezes é assim, nós passamos por situações difíceis. Por conta do pecado de Jerusalém, a cidade foi destruída. Pessoas justas estavam na cidade e sofreram as consequências. Sofreram, foram presas, foram deportadas, passaram situações difíceis, mas puderam recomeçar as suas vidas. Aqueles que confiam no Senhor vão sentir o poder de Deus, ainda que seja em circunstâncias difíceis, como os amigos de Daniel, que foram jogados no fogo, mas tiveram o livramento de Deus. Mas precisamos confiar como eles confiaram. Se não nos livrar, estamos nas mãos do Senhor. Precisamos acreditar, aconteça o que aconteça. Nós estamos nas mãos do nosso Deus. Ele está no controle de todas as coisas, então ele sabe o melhor. Eu jamais serei destruído. Eu tenho um Espírito Santo. A minha casa, o meu quarto, lá no céu, já está preparado. Então não tenho por que me preocupar. Eu sei que, como seres humanos, nós somos tentados a isso. E eu não condeno de forma alguma, porque todos nós somos de carne e osso. Quando nós vemos Davi muitas vezes lamentou, chorou suas dores, chorou as perseguições que teve, os sofrimentos, o próprio pecado. Quem sente dor, quem é ferido, muitas vezes precisa gritar. Mas nós precisamos ter o controle realmente das nossas emoções. Nós precisamos suplicar a Deus para nos dar paz, nos dar tranquilidade, para nos dar controle sobre as situações. O momento não é fácil. E a questão é que esse momento será prolongado. Serão meses, não sabemos quantos meses. Não sabemos o que vai acontecer pela frente, mas precisamos confiar que estamos nas mãos do Senhor. O mal não vem de Deus, de forma alguma. E a ira de Deus, ela vem para punir os injustos, os incrédulos, quando Deus não suporta mais o pecado. Creio plenamente nisto. Agora você poderá me fazer mil e umas perguntas sobre muitas coisas que têm acontecido. Talvez eu não vá saber responder, mas o que me importa é o que eu encontro aqui. Quando eu olho a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, é o que eu falei para os irmãos. Eu não tenho outra forma. Se eu creio nesse Deus, se eu creio na palavra de Deus, então eu tenho que falar isso que eu falei. Eu não tenho outras palavras para dizer para os irmãos. Eu gostaria de deixar para todos vocês alguns versos que realmente me acompanharam durante a minha vida, nos meus momentos difíceis. Nós temos momentos difíceis, nós choramos muitas vezes, nós gritamos muitas vezes, isso faz parte da vida. Mas Deus nos dá o conforto, Deus nos levanta e Deus nos faz superar todas as situações difíceis. Um verso que realmente para mim, desde a minha adolescência, é algo que eu não posso esquecer. É Salmo 37:5, talvez seja o seu também, quando diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, ele agirá, e o mais ele fará, e tudo ele fará. São várias versões, são várias traduções. Com certeza, precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor.
Também tem o Salmo 55, 22, que diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. São promessas do Senhor. Salmo 62, 8, confiem nele em todos os momentos. Ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Salmo 62, 8. Confiem nele em todos os momentos. Nós não podemos confiar só nos momentos bons. Às vezes nós queremos só momentos bons. Quando vem alguma provação, alguma situação difícil, então às vezes nós desacreditamos em Deus, no poder de Deus, na sua providência. Mas a confiança, ela precisa ser exercida nos momentos mais difíceis. Só acontecendo essas situações difíceis é que nós poderemos a nós mesmos provar se confiamos ou não em Deus. A confiança ela só pode ser realmente provada e confirmada nas situações difíceis. Elas sempre serão necessárias e elas virão tanto para nos testar como para nos aperfeiçoar. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Temos que fazer como Daniel, ajoelhar, nos prostrar e falar com Deus. Eu sempre digo, a maior prova de fé que nós poderemos mostrar é realmente a oração. Porque falar com uma pessoa que nós não enxergamos, não vemos, de verdade, é uma prova de fé. Sentir esse Deus que está nos ouvindo, falar como se nós estivéssemos falando com um amigo nosso, com um parente nosso, com certeza, só através da fé. Lancem sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo, toda a sua ansiedade. Não se preocupe, não encha simplesmente a sua cabeça com maus pensamentos, mas converse com Deus. Aproveite para conversar com Deus. Com certeza você terá alívio. Você conseguirá superar todos esses momentos difíceis. São muitas notícias ruins todos os dias. Isso pode piorar, mas saiba que você tem um Pai. No momento em que você creu em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, você foi recebido como filho. A parábola que eu mais gosto, realmente para mim é algo super, é a parábola do filho pródigo. Para mim não existe igual. Ali Deus demonstrou o grande amor, o seu grande amor por cada um de nós. O filho vai embora, desperdiça, dissipa todos os bens do pai. E quando retorna arrependido, nós vimos essa parábola. O pai não espera nem que o filho chegue à sua porta, mas corre ao encontro do filho. Para mim, isso é uma demonstração de amor, uma coisa incrível, o que Deus realmente faz por nós. Eu acho que a pintura, a cena maior que essa, a única, é realmente a cena de Jesus na cruz. Não há, com certeza, maior demonstração de amor, morrer por nós. Mas, com certeza, a parábola do filho pródigo fala muito desse amor, desse carinho que Deus tem por mim e tem por você. Então, confie nesse Deus, entregue. Nós não sabemos o que vai acontecer, não importa o que vai acontecer, importa é que estamos nas suas mãos, nos seus braços. Isso é que importa. Então, confie no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Ore, sempre ore. Isso com certeza vai dar alívio ao seu coração. Vai dar paz ao seu coração e você saberá enfrentar essa situação. Se perder alguma coisa, depois a gente recupera. Como os servos do Senhor, eles recuperaram. Sempre recuperaram. E se não recuperar, no céu a gente já tem tudo preparado. Então, meus irmãos, vamos nos acalmar. Vamos ter paz e tranquilidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que dê uma noite de paz, não só essa, mas as outras noites também. Eu gostaria de trazer essa palavra para os irmãos, uma palavra extra,
diante da situação que nós estamos vivendo. Então, durma em paz, que o Espírito Santo está dentro de você, console e conforte.